Poder está no ar. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que virou objeto de um livro. Está aqui na minha mão. Por que a aceleração tecnológica impacta a nossa saúde e o que fazemos para vivermos com mais qualidade de vida? Comigo hoje aqui, Rogério Randolph, Health Coach e com pós-graduação em Neurociência. Rogério, prazer ter você aqui, um amigo e uma pessoa que está trazendo um tema para um livro extremamente importante e que é um debate essencial aqui para o nosso podcast e para a sociedade. Rogério, se apresenta um pouquinho, fala sobre quem é você, a sua formação, como é que você trouxe esse tema aqui para o livro. André, primeiro, obrigado por me receber, tá? A gente já fez uma colaboração anterior que foi muito bacana. A sua ideia de fazer esse podcast, O Poder, é muito legal. E eu acho que o poder principal que a gente tem que ter é o poder da saúde, e da qualidade de vida e da saúde mental, né? É isso aí. Então eu vou falar um pouquinho como é que eu cheguei ao Projeto Luz, a fazer esse livro, por que eu me meti nessa área, tá? Eu já estou com 59 anos, tá? Então já tenho uma trajetória longa na minha vida e décadas da minha vida eu fui um empreendedor em série, né? Antigamente não se falava em startup, em tanto empreendedorismo, mas eu acho que eu fui um precursor nessa área. Eu já trabalhei com software, já trabalhei com importação, já trabalhei com fotografia, né? A gente trouxe essa fotografia 360 graus para o Brasil. E o que aconteceu? Em 2017, eu vi que essas tendências tecnológicas iam atravessar o meu modelo de negócio, que era a impressão de fotografia, né? Livros, posters, né? E eu entendi isso, que ia impactar profundamente o meu negócio. Eu fui diminuindo minha empresa, encerrei a minha atividade, tá? E como eu sou empreendedor, eu falei assim, o que eu vou fazer agora, né? Culminou ali um momento complexo na minha vida. A gente, de vez em quando, tem ciclos complexos, né? Eu estava me separando com um filho pequeno, o meu pai estava na fase dele final, e eu estava encerrando uma empresa que tinha me dado muito prazer e segurança financeira, que foi a editora 360 graus, tá? Então eu fui falar, antes da gente empreender, a gente tem que entender o campo que a gente está inserido, né? E eu estava vendo a tecnologia transformando tudo muito rápido. Eu falei assim, eu vou ter que estudar sobre tecnologia para entender aonde que eu vou poder empreender, né? E eu comecei a fazer uma série na mídia social que se chamava O Projeto Luz, tá? Isso foi em 2017. Eu fui a primeira pessoa em trazer o assunto, o que os smartphones e a mídia social estavam afetando a saúde emocional das pessoas. Eu fui a primeira pessoa a trazer esse assunto para o Brasil, tá? Essa série foi um sucesso e ela foi muito baseada numa psicóloga do MIT americano, né, esse Instituto de Tecnologia da Califórnia. Tem uma psicóloga que só estuda isso e chama Sherry Turkle, e a série foi muito baseada nela. As pessoas, como era a primeira vez que estava se falando isso no Brasil, fez muito sucesso, né? E eu entendi que toda essa aceleração tecnológica ia ter uma grande disrupção no modo como a gente trabalha. Aí, em 2018, eu fiz uma série que chamava O Futuro do Trabalho, baseado em 4 autores americanos que só estudam esse tema, tá? Também é um dos temas mais relevantes hoje em dia, né? Super importante. O futuro do trabalho é um tema que todo mundo tem que estar atento, porque a transformação está acontecendo muito rápida e na vida do dia a dia cotidiano, as pessoas estão desenvolvendo o seu trabalho, mas hoje é muito importante cada um que está numa área está desenvolvendo uma habilidade nova ou está entendendo o que aquela habilidade dela será em 10 anos. Se ela ainda estará na esteira de negócios ou se ela será substituída pela essa evolução tão forte que está acontecendo. E o tema do seu livro é muito importante, que fala sobre a aceleração tecnológica, que é um fato, e o impacto na saúde. Eu vou trazer aqui, para nos dar suporte à nossa conversa, pedir para o Felipe colocar alguns slides aqui, para a gente poder... Não, Felipe, o primeiro slide, que tem aquele gráfico com a curva. Tá. Então, Rogério, vamos aproveitar aqui
e falar nessa linha do tempo aqui, adapta a questão humana com a curva da tecnologia. Quando começou, isso tem um impacto mais forte aí dentro do nosso cenário. Eu só quero fazer um parênteses, só para dar sequência para o nosso espectador entender. Então, fiz essa série O Futuro do Trabalho, e eu entendi que essas duas vertentes, né, a relação com o smartphone, a aceleração da tecnologia, novas carreiras, ia criar um grande dano na área de saúde mental, né? Porque a gente é uma espécie que não gosta de ver um cenário mudando tão rápido, né? Se a gente pensar assim, até 1800, a nossa espécie, o Sapiens, tem 200 mil anos. Até o ano de 1800, né, que é o começo da Revolução Industrial, praticamente de uma geração para outra não tinha muita mudança, né? Agora eu vou introduzir o gráfico, a partir de 1800, esse gráfico aqui, o azul, é a evolução da tecnologia. Então, a partir de 1800, o gráfico começa a se inclinar para cima. E a nossa adaptabilidade, a capacidade de adaptabilidade humana é mais ou menos linear, né? Então, durante 200 mil anos da nossa espécie, a gente ia se adaptando a alguma mudança gradual sutis, né? Que ia vindo se introduzindo, né? Então, a partir de 1800, o gráfico começa a mudar, muitas mudanças muito rápidas, né? E ele cruza a nossa capacidade de adaptação ali, aquela interseção, né? Em 1970, quando é criado o primeiro microchip de computador, né? E aí a gente tem a inauguração da primeira tecnologia exponencial da história da humanidade. Que foi a Intel, né? Que foi a Intel com a lei de Moore, né? Então, só para a gente ilustrar um pouquinho esse gráfico, em 1900 levava de 20 a 30 anos para que a tecnologia desse um passo grande o suficiente para que o mundo se tornasse desconfortavelmente diferente. Aí a gente pensa aí na introdução do carro ou do avião. Demorou 30 anos até a sociedade como um todo a pegar isso, né? Agora, em 1900, a nossa média de expectativa de vida era 42 anos. Então, ao longo da sua vida, você tinha uma grande mudança de tecnologia, né? Em seguida, a inclinação da curva começou a quase reto para cima, com a convergência de dispositivos móveis, conectividade de banda larga e computação na nuvem, tá? Então, o que está acontecendo? A gente tem essa sensação que a gente não está conseguindo mais se adaptar, tá? Falta o tempo. Isso gera uma grande ansiedade, né? Na sociedade, nas carreiras, uma ansiedade financeira. Como você vai proteger seu patrimônio? Pensa o seguinte, sei lá, no tempo do meu pai, você aprendia um ofício, muitas vezes você passava para o seu filho, que passava para o seu neto, né? Hoje em dia, isso a gente não tem mais isso. É verdade. Em 10 anos, a gente nem sabe como vai ser as carreiras que vão estar existindo, né? E as que vão deixar de existir, né? Se você pegar o LinkedIn hoje e ver as 10 carreiras mais requisitadas, vai cair seu queixo. Não existiam essas 10 carreiras há 15 anos atrás. E daqui a 10 anos vão ser outras que a gente nem possa imaginar no momento, né? Vão ser outras. Então, assim, a gente como pai, como é que a gente orienta nossos filhos, né? São perguntas que criam uma ansiedade muito grande. E os especialistas em tecnologia falam o seguinte, a gente tem que educar os nossos filhos hoje para eles terem resiliência emocional, né? Porque as mudanças são muitas, e achar suas paixões. Essa é o grande objetivo hoje em dia da educação. Vamos para o próximo slide? Vamos. Vai, Felipe. Justamente esse é um slide que eu acho que ilustra o que está por trás dessa aceleração toda da sociedade, né? Em 1970, o Gordon Moore, que foi o fundador da Intel, ele previu que o chip do computador iria dobrar a cada 18 meses, né? O poder de computação do chip. O número de transistores por chip, né? Sim. Então, a gente parte de 1971 de 10 mil transistores por chip. Hoje, a gente já está em 50 bilhões. O gráfico aí é 2017. Hoje, a gente já está em 50 bilhões de transistores por chip, né? Então, o que acontece?
A gente é um bicho, uma espécie linear, né? A gente tem muita dificuldade de entender um mundo exponencial. Então, vou trazer um exemplo aqui para as pessoas entenderem um pouco. 30 passos lineares são 30 metros. Você anda ali até o outro lado da rua. 30 passos exponenciais, que são 30 dobras, né? 1, 2, 4, 8, são 26 voltas na Terra. Tá? Então, a gente tem muita dificuldade de entender esse novo mundo exponencial, mas é isso que está acontecendo. Vou te dar um outro exemplo. A gente está criando mais dados e conteúdo hoje em dia a cada 18 meses do que toda a história da humanidade até a década de 80. Por que a década de 80? A década de 80 é o início da década digital, né? Esse dado é interessante. Um celular hoje, com 64 GB, ele não cabe nada. Um computador, um PC, nós estamos em 2023, um PC em 2003, ele não tinha 1 GB. Ele tinha 50 MB de espaço. Hoje a gente está falando que um celular com 64 GB não tem grande valia. Um celular com 128 já tem pouca valia. E hoje dados, espaço, é fundamental para que você possa conviver não só com a tecnologia, mas com o trabalho e com a comunicação com o mundo, né? E o que você está trazendo aqui para a gente nesse gráfico, você falou que agora em 2023 são 50 bilhões de... 50 bilhões de transistores por chip. Então, a próxima dobra vai para 100 bilhões. Então, exato. Esse seu livro aqui, Rogério, ele é fundamental para o entendimento desse momento que a sociedade está passando, da transformação tecnológica. Exatamente o que você fala aqui na capa do seu livro sobre o impacto na nossa saúde e o que fazemos para melhorar a qualidade de vida, né? Já que é um processo irreversível e que está acelerando em dobras. Perfeito. Né? Só que também percebo que muitas pessoas estão tendo crise de ansiedade, depressão e vazio. Perfeito. E as pessoas não estão conseguindo entender como resolver isso, né? E a absorção da tecnologia, das mídias sociais no cotidiano, ela vem destruindo alguns sonhos e criando outros sonhos que, na verdade, não existem. As pessoas estão se conectando com uma imagem que é trazida ali na rede social, que não necessariamente é uma realidade feliz, né? E essas dobras tecnológicas que você está trazendo para a gente aqui, você está dizendo, através de um fato, que isso é só o começo, né? Isso vai acelerar. Eu tenho visto aí a Tesla vindo com seus robôs humanoides. Perfeito. Né? Eu também tenho visto, restaurantes ao redor do mundo com robôs servindo mesa. E a gente sabe que realmente, às vezes, você vai no restaurante e lá a pessoa que está te atendendo não tem atenção. Então, quando o cara coloca um robô, é para melhorar a qualidade de atendimento e para melhorar para o proprietário lá a sua relação empregatícia, né? Isso vai criar, como a gente está conversando aqui, uma mudança do setor de trabalho e emprego, né? E também, como na próxima tela, Felipe, a gente vai falar aqui sobre os smartphones, a capacidade de processamento, que eu até sempre comento, né, que a NASA, um processador de um celular hoje, tem a mesma capacidade de processamento de todos os supercomputadores que tinha na NASA no lançamento do primeiro homem à Lua. Incrível, né? Incrível. Esse quadro também é interessante, bem icônico, né? Falando, os smartphones provêm hoje aos guerreiros de Maasai na selva africana
mais informações do que o presidente dos Estados Unidos teve acesso há cerca de 2 décadas atrás, tá? Então, assim, é incrível esse quadro, né, cara? É impressionante. E outra coisa que eu quero frisar também, eu não sou contra a tecnologia, eu sou fã de tecnologia, tá? Mas a gente tem que entender a tecnologia e utilizar ela bem, né? Tem um Thomas Friedman, um jornalista muito importante do New York Times. Uma vez ele estava dando uma palestra e perguntaram se Deus estava no ciberespaço, né? Perguntaram para ele. Ele perguntou para o rabino, ele não soube responder e depois perguntou para o rabino dele, o mestre espiritual dele. E o rabino falou o seguinte: Deus está onde a gente deixa ele entrar, tá? Ali está Deus. Por que eu falo isso, né? Porque você acabou de falar em mídia social. Eu acho que a mídia social é um veículo neutro. Muito boa essa frase do rabino. Tá? É um veículo neutro. As tecnologias são neutras. Você pode usar para o bem ou para o mal, né? Eu, por exemplo, eu tenho um projeto que chama Projeto Luz nas mídias sociais, que é botar informações de qualidade de vida todo dia. Então, fica um chamado aí ao nosso espectador. Vamos utilizar essas mídias sociais para dar bons recados para a sociedade, né? Não ficar brigando por opiniões políticas diferentes ou criando mais distensão, mais caos, tá? Legal. Rogério, próximo slide, Felipe, por favor. Segue aí. Esse também é interessante, né? Em 2023, o seu smartphone terá o poder computacional equivalente à mente humana, tá? Então já estamos em 2023, já está competindo com a gente o smartphone em poder computacional. Mas a informação mais interessante, você avançando nessas dobras da lei de Moore, né, até 2050, na projeção dos transistores por chip, em 2050, um smartphone de $1.000 vai ter o poder computacional de 8 bilhões de cérebros. Que coisa. Você está entendendo? Então a gente tem que estar entendendo para onde a coisa está indo e fazer o dever de casa, se proteger emocionalmente, né? Você falou em ansiedade, acho que é importante a gente falar em ansiedade. O Brasil tem uma triste liderança de ser o país mais ansioso do mundo, tá? Antes da pandemia, as estatísticas já falavam que 9,6% da população brasileira tem algum distúrbio de ansiedade. Isso é uma liderança no mundo, tá? São Paulo tem a triste liderança da cidade mais ansiosa do mundo, a Grande São Paulo. 29% da população da Grande São Paulo tem algum distúrbio de ansiedade, tá, gente? Então, eu estou falando de números alarmantes. A quantidade de psicotrópicos que se receita por causa disso toda uma indústria que anda junto, né? A verdade é que ninguém quer fazer o dever de casa, ninguém quer mudar de vida, mudar de estilo de vida, né? E o meu trabalho é todo mudança de hábitos. Não é tomar um remedinho, é mudar o seu hábito. Rogério, entendeu? você está falando aí, e eu estava pensando aqui, as empresas, as grandes corporações, precisavam investir nesse tipo de acompanhamento, né, de um health coach, de um neurocientista, para proteger os seus funcionários. Porque hoje, cada vez mais, escuto se falar em burnout, né, em workaholic, né? Então as pessoas estão trabalhando excessivamente porque precisam, está tudo muito rápido, a concorrência dentro das empresas é muito grande. Mas e aonde está o cuidado com a saúde psíquica das pessoas? E não só o cuidado focado em aceleração tecnológica. Perfeito. Que é isso que está provocando muita confusão, né? Eu só vou te dar mais alguns dados, que eu sou um cara que eu gosto muito de dados e estatística, né? Porque para a gente embasar o nosso trabalho em ciência, tá? O Financial Times, esse jornal da Inglaterra, tipo o Valor Econômico da Inglaterra, é um dos mais respeitados na área do mundo. Ele fala em 2030, se a coisa continuar nessa direção em termos de saúde mental, as perdas para a sociedade por ano vão ser de 6 trilhões de dólares. Perdas que se fala é gente com burnout, gente com depressão, gente com síndrome do pânico, perdas para a economia, tá? Você vê as empresas investindo
nesse tipo de assessoria para funcionários? Ou é uma coisa que está muito incipiente, muito nova ainda, e ainda não tem esse tipo de investimento em contratar um profissional para cuidar da saúde psíquica dos funcionários? Eu tenho feito algumas palestras para as empresas. É uma área que eu gosto muito de dar treinamento para as empresas. Eu acho que após a pandemia, essa visão está mudando, sim. Acho que está mudando, porque o seu maior asset é o seu colaborador, né? Sim. A saúde mental do seu colaborador. Você falou uma coisa interessante. A partir da pandemia, eu percebi que a palavra saúde mental ela entrou muito no cenário, né? A pandemia foi um divisor de água para muitas coisas. A própria tecnologia acelerou muito, porque as pessoas perceberam que poderiam fazer o shopping, né, em vez de ir ao shopping, né? E que funcionava e era agradável e era confiável. As empresas perceberam que os funcionários não necessariamente precisam estar nas mesas físicas ali para eles estarem trabalhando. Construíram métricas para desempenho de seus funcionários em home office. Isso melhorou a questão de qualidade de vida, deslocamento, etc. Mas também criou essa questão de problemas de excesso de tecnologia e os impactos na saúde emocional, né? Felipe, vamos trocar o próximo slide aí, por favor? Que é o da montanha. Esse aí. Isso aí, vai lá. Esse quadro também acho que mostra bem a gangorra que a gente está aí no mercado de trabalho, né? Eu passei por isso, né? Perdi minha empresa muito rápido. Perdeu pela transformação tecnológica. Pela transformação tecnológica. E é um tema que eu acho que a gente tem que estar muito de olho, tá? Então, o futuro do trabalho será uma montanha russa. O fundamental será aprender a adaptar-se e entender como se reposicionar para carreiras incertas, tá? E aí tem o Thomas Friedman do New York Times que ele fala assim, todo mundo vai ter que aprender o truque da bicicleta. O que é o truque da bicicleta? Tá sempre pedalando. A gente vai ter que estar sempre reaprendendo. A gente vai ter que estar sempre se adequando. A gente tem que estar sempre estudando, é fundamental, tá? Só que isso não é o nosso modo natural, né, humano. A gente gosta de mais estabilidade. Então, toda essa desestabilização das carreiras cria uma ansiedade gigantesca na sociedade. Isso vai ter impacto até na política, tá? Então, isso que eu falo também muito no meu livro, são momentos muito perigosos da sociedade. Aconteceu isso na década de 20, 30 do século passado, né? Com a segunda revolução industrial. O que foi a segunda revolução industrial? Foi a eletricidade e o motor a combustão, né? Química também estava mudando. Então, isso mudou todo o jogo profissional daquela época. O que aconteceu? 1917, a Revolução Comunista. Final da década de 20, a ascensão do nazismo na Alemanha, né? Então, assim, são momentos perigosos que políticos populistas querem explicar dinâmicas muito complexas de tecnologia com soluções fáceis. Tipo, vão perseguir uma certa minoria ética, ou é problema dos costumes, é a moral dos casamentos, não sei o quê, né? Então, assim, é um momento para a sociedade estar vigilante e a sociedade investir mais em tolerância e educação. Rogério, esse slide aqui, ele é legal, você falou muito bem sobre o tema, e tem a Michelle Sandler, ela fez uma palestra, eu não lembro se foi no TED, e ela fala exatamente sobre isso, que o profissional do futuro é o cara que vai aprender a desaprender e aprender de novo. Que aquele cara que tem um canudo debaixo do braço, formado, ele não tem mais aquela carreira tão longa daqui para frente. As carreiras estão em fase de formação, transformação e reconstrução de novas carreiras. Então, cada vez mais nós vamos ver novos cursos sendo vendidos e as pessoas que não estão percebendo que precisam se adaptar ao novo momento, algumas carreiras vão minguar
e a pessoa não vai ter tempo de reagir. Se reinventar, Se reinventar, né? E o Val Noah Harari, ele fala uma coisa, né? Por exemplo, daqui a 10 anos, tudo indica que vai vir a direção autônoma, né? Eu ia puxar esse ponto, já vai falando. Vai vir a direção autônoma. Então, pensa o seguinte, nos Estados Unidos, se não me engano, são 1.800.000 motoristas de caminhões, né? São empregos decentes, né? O cara é motorista de caminhão, tem uma vida de classe média decente nos Estados Unidos. O que você vai fazer com esses 1.800.000 pessoas que vão virar caminhões autônomos? Trocador de ônibus foi para onde? É exatamente isso. Esse cara vai ter que também achar outro caminho. Mas tudo bem, se o cara tá ali 45, 50 plus, ele não vai virar um engenheiro de software, Então, Rogério, mas foi o que eu acabei de falar. As empresas, eu falei de um tema, por exemplo, que as empresas precisam ter um cara para cuidar internamente desse momento da aceleração tecnológica, saúde mental. Mas você tocou num outro ponto, que as empresas precisam ter internamente, cara, como cuidado com a sociedade. Alguém para começar a desenvolver uma cultura de educação para novas carreiras. Perfeito. Ela já sabendo que no plano estratégico ela vai colocar caminhões autônomos. A Ambev contratou, se não me engano, 1.800 caminhões elétricos. E esses caminhões vêm com tecnologia de direção autônoma, que não está sendo utilizada ainda a direção autônoma, mas já tem embarcado. Não sabia. E mundo afora, as empresas vão contratar os caminhões com energias sustentáveis, energia elétrica, o que for, com a eletricidade. E esse produto já vem com tecnologia de autonomia. Perfeito. Né? Esses caminhões que eles estão colocando agora é para rodar na cidade, para entrega. Então, ele é elétrico e ele não vai gastar, ele não vai usar combustível fóssil. Bacana, pegada boa. Né? Mas daqui a pouco vai precisar do entregador, não vai precisar do motorista. E faz sentido isso. Porque se você usa o Waze para chegar num lugar que você não conhece, qual a dificuldade do caminhão dirigir sozinho com feixes de infravermelho, com sensores, e todos os veículos com sensores, um se comunicando com o outro, sabendo qual a velocidade, vai diminuir os acidentes. Não, isso é inevitável, isso abre toda uma questão filosófica, né? E o Val fala muito disso no livro Homo Deus, que eu recomendo, que são especulações para o futuro, comigo, né? O que ele fala? No futuro as indústrias vão ser tão produtivas que vão ser robôs produzindo 24 horas. Então o PIB vai aumentar, vai ter uma abundância de tudo, num certo sentido. Mas os empregos, muita gente realmente vai ficar deslocado dessa nova revolução tecnológica. Então já está se falando muito na sociedade mais avançada. Social. Salário mínimo, né, mundial, né? Vai ter um salário social. Um salário social para não ter revoluções, para não ter quebra-quebra na rua, violência. Mas tudo bem, o que o cara vai ficar fazendo? Ele vai ganhar um salário social e ele vai ficar jogando videogame, vendo Netflix. Mas a nossa sociedade, a gente se define muito pelo trabalho que a gente faz. Então a gente abre uma questão psicológica e de propósito. E aí? Legal, você vai ficar ganhando ali $1.000 para ficar vendo Netflix e jogando FIFA? Eu vou então fazer uma provocação aqui. Como você estudou neurociência, que eu acho fundamental, uma bela área que você estudou, o futuro é incerto ou é um futuro certo? Qual é a sua opinião? Dá para passar o próximo quadro, Felipe? Não foge. Vamos lá. Eu sou um cara otimista, tá? A gente está indo para um futuro incerto ou para um futuro certo? O futuro eu acho que é incerto porque não existe uma linha certa que vai ser assim, né? Eu acho que adaptando um pouquinho essa sua pergunta, a gente está caminhando para uma distopia ou para uma utopia, né? Uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Certo não é, né? O futuro é sempre incerto, né? Mas pode ser um futuro bom e pode ser um futuro ruim. Eu estudei no Instituto do Futuro da Califórnia, fiz um curso que chama Future Thinking, Pensando o Futuro. E eles falam uma coisa muito interessante nesse instituto. O futuro é aquilo que a gente vai construir aqui agora no presente, né? Por exemplo, o seu futuro da sua saúde mental, da sua saúde financeira,
é o que você começa a construir a partir de hoje na sua vida, né? Então, a gente tem que ter uma visão bacana de futuro e, a partir dessa visão bacana, a gente começa a construir nessa direção. Agora, se a gente começa a achar que vai ser uma distopia, que a gente vai se armar, vai comprar um carro blindado e a gente vai viver escondido, a gente vai acabar construindo esse futuro distópico, né? Veja bem, vou falar uma coisa aqui. A verdade é que a humanidade nunca teve tão boa, tá? Então, eu não trouxe gráfico aqui, mas eu te cito 3 gráficos, eu te provo aqui minha tese. Te provo minha tese aqui. A gente, até o ano de 1800, então em 200 mil anos da nossa história como espécie, né? A gente vivia em média 35 anos, né? Até 1800. Isso, exatamente. Então a gente está vivendo agora 80 anos em média. Nas sociedades mais desenvolvidas, 80 anos, e a média mundial, se não me engano, 73 anos. Em um século a gente ganhou 40 anos de vida. Você vai dizer que o mundo está ruim? Né? Um outro número também, até 1800, 40% das crianças morriam antes de fazer 5 anos de idade, tá? Até 1800. Hoje em dia isso é quase 0. Então, assim, são conquistas espetaculares para a civilização, né? Um outro gráfico interessante até 1500, só 5% da humanidade era alfabetizada. Hoje, se não me engano, 80% da humanidade já é alfabetizada. Então a gente está caminhando e caminhando muito bem. Só que aí eu vou entrar na... Peraí, agora eu vou falar aqui também com nossa audiência. Vai. Eu fiz uma pergunta para o Rogério, que estuda neurociência, se o futuro, o que ele acha com a aceleração tecnológica, se o futuro, a gente está caminhando para um futuro incerto ou para um futuro certo. É uma pergunta muito difícil. Ele deu a opinião dele, eu vou dar a minha opinião. Né? E depois eu quero ouvir a sua opinião aqui nos comentários aqui embaixo. Na minha opinião, o futuro parece que é um futuro incerto, porque a aceleração tecnológica está mudando todo o cenário que a gente conhecia, mas ele pode ser um futuro mais certo para aqueles que estão estudando sobre inteligência artificial, que estão se atualizando e que vão se atualizar constantemente, o ano inteiro, todos os anos. Para quem tiver acomodado com suas carreiras, nós estamos, a aceleração tecnológica vai levar esse grupo para um futuro incerto. Então, na minha opinião, nós estamos num momento agora de abundância de conteúdos para transformar novas carreiras o tempo todo. Né? Nós estamos com uma abundância de facilidade de você poder estudar de casa e se abastecer de novo conhecimento. Para quem estiver nessa pegada, vai para um futuro mais certo e qualificado. E para quem estiver acomodado na sua profissão, a aceleração tecnológica vai te levar para um futuro incerto. Essa é a minha opinião. Queria que você deixasse aqui nos comentários, eu queria saber a tua opinião também. Rogério? Boa observação. Vamos seguir. Segue aqui na slide aqui. Só para completar aquela coisa, eu falei sobre 3 gráficos, né, que demonstram claramente que o mundo está melhorando e muito. A gente também tem o exemplo da China aí, que tirou 800 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza e viraram cidadãos de classe média em 3 décadas. Então, assim, não dá para dizer que o mundo está piorando, né? Cara, adorei você ter falado sobre isso. Sabe por quê? A China, em 1990, o PIB da China era menor que o do Brasil. Aí. E hoje, a China tem o 2º PIB mundial, caminhando para empatar com o PIB americano. E eu tenho um amigo da Câmara de Comércio Brasil-China, pessoa muito importante, que ia num jantar comigo, o presidente da Câmara, em 2007, o Charles Tang, ele falou comigo sobre a previsão, em 2007, do PIB da China com os Estados Unidos, do empate. Perfeito. Eu não lembro agora qual foi o ano que era uma previsão. E a previsão do PIB da China ser 50% do PIB mundial. Eles têm uma previsão. Perfeito. Cara, em 1990, o PIB chinês era menor que o PIB do Brasil. Então, é possível mudar um país. Fizeram o dever de casa. O número que você acabou de falar foi 800 milhões de... 800 milhões de pessoas saíram embaixo da linha de pobreza e viraram cidadãos de classe média. Então, assim,
Por que a gente tem essa sensação que o mundo está piorando? Isso que eu quero falar do ponto de vista da neurociência, tá? Então eu vou falar desse gráfico aí. Tem um feijãozinho dentro do cérebro, que é o tamanho praticamente de um feijão grande, chama amígdala cerebral, né? Essa amígdala cerebral é um órgão que só tem nos mamíferos mais evoluídos, e a gente é um desses mamíferos, né, os sapiens. É um órgão para guardar notícia ruim, tá? Por quê? A gente vivia num environment de uma savana africana, né, durante grande parte da nossa evolução. E se um amigo teu falava assim, André, não passa perto daquela árvore ali, que ali costuma ter um tigre de tocaia, você precisava guardar essa informação, porque aquela informação salvava a tua vida, né? Mas se um amigo falar assim, André, ali tem um gatinho super fofo que fica perto daquela árvore, aquela informação você não precisa guardar, porque não vai... Sua sobrevivência não depende de guardar uma notícia boa, né? Então, o que acontece? A gente tem uma propensão dentro do nosso cérebro, para um processo evolutivo, de guardar notícia ruim. É o que os neurocientistas falam. Nosso cérebro é um tefal para é um velcro para notícia ruim e um tefal para notícia boa, né? Porque a gente não precisa ficar guardando a notícia boa. Só que isso cria... as mídias, né, entendem isso muito bem e sabem que notícia ruim prende sua atenção e vende, né? Vende mídia. É verdade. Então eles ficam metralhando o tempo todo. Tem guerra, explodiram bomba e não sei o quê. O padrasto esquartejou o enteado. Então, mas isso que você está falando é uma manipulação de massa. Geral. E aí, essa manipulação de massa, aí pegando o que você também está falando aqui do nosso slide aqui, existe essa, como que chama? Amígdala. Amígdala cerebral, que ela retém a notícia negativa. Então, nada é por acaso. A mídia de massa, quando começa a jogar notícia ruim o tempo todo, ela quer anestesiar a sociedade com aquele conteúdo negativo, né? Eu acho que não é nem questão em vez de colocar conteúdo informativo para fazer a transformação da sociedade. Perfeito a colocação. Veja bem, eu acho que na verdade não é nem uma coisa de manipulação, é o business dela, né? O business dela é vender a economia da atenção. Eles querem sua atenção para vender anúncios. Mas manipula, né? O que te prende a tua atenção é a notícia ruim. Por exemplo, se falar assim, nasceu um bebê que está super bem de saúde, com uma família comprometida, que são excelentes pais. Isso não vende. O padrasto esquartejou o enteado. Fica um mês todo mundo falando aquilo. Achando que todos os padrastos do mundo são psicopatas em potencial. Não. 98% das pessoas são amorosas e pais comprometidos. Então, mas a capacidade da comunicação dos grandes veículos, elas conseguem... colocar uma sociedade de acordo com o conteúdo que ela entrega. Porque você chamou a atenção aqui desse ponto, que é onde tem uma grande retenção da informação negativa. É interessante. Vamos seguir aí. Vai lá. Vai para outro slide? Né? Isso aqui. Esse slide é muito interessante. Quando você me apresentou antes do nosso podcast, eu achei fantástico como é a nutrição integrativa para melhorar a nossa qualidade de vida. Segue aí. Gente, então agora vamos fazer assim, iniciar o segundo segmento aí da nossa conversa, né? Acho que primeiro assustei muito aí o nosso espectador, falando da aceleração, dos problemas que estão surgindo, né? Mas eu, como health coach, na verdade, eu quero mostrar a solução, né? Como é que a gente vai prosperar emocionalmente, financeiramente, fisicamente nesse novo environment, nesse novo ambiente, né? Então eu fui estudar nos Estados Unidos, né, o Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, é o maior instituto do mundo nessa área. Tive os melhores professores da atualidade falando nesse assunto. E uma coisa que eu fiquei muito assim interessado quando eu entrei em contato com esse gráfico, né? Esse é o prato que o FDA, né? O FDA é o órgão que regula a alimentação americana. O que está dentro é mais ou menos a proporção que o FDA recomenda, né? De proteína, de grãos, de frutas e vegetais. A nutrição, a visão da nutrição integrativa, o que me encantou, que foi que ela conta, a borda do prato é tão importante ou mais importante que o interior do prato, tá?
Então, na filosofia da nutrição integrativa, relacionamentos de qualidade também é nutrição, você está se nutrindo, né? Atividade física é uma espécie de nutrição, que a gente é um ser que foi feito, uma espécie que foi feita para caminhar, né? A gente era caçador e coletor, então se a gente parar, a gente morre. Propósito na carreira ou propósito na vida é fundamental. A gente tem que andar na vida com propósito. A partir de uma certa idade, se você não tiver propósito na vida, fica muito difícil a nossa caminhada, tá? E espiritualidade, tá? Então, cada vez mais está se falando também em espiritualidade como qualidade de vida. Quando eu falo de espiritualidade, eu tiro isso do contexto da religião, tá, gente? Espiritualidade é você se conectar para uma coisa maior, que você pode chamar de Deus, universo, força primordial. Pode ser feito através da sua religião, da sua cultura, ou de você achar um caminho de estar na natureza, mas a espiritualidade também é um pilar, hoje em dia, provado e essencial para a nossa qualidade de saúde de vida. Sensacional a ideia de apresentação desses 4 pilares que estão dentro da... Volta um pouquinho, Felipe. Que estão dentro da nossa nutrição. Bons relacionamentos, atividade física, carreira e espiritualidade. Porque isso realmente compõe como a gente se alimenta e as pessoas não percebem isso. Continua aí. Não, só um minutinho. Eu queria só contar assim Vamos falar do interior do prato. Uma frase que explica isso muito bem. Por exemplo, você pode ser aquele cara que está comendo quinoa, legumes, feijões, tudo certinho, uma excelente alimentação, mas você está num relacionamento super tóxico, afetivo. Você não tem saúde, tá? Você não quer voltar para casa, você quer ir para o barzinho beber, isso está todo criando uma ansiedade. Então você tem que tentar equilibrar esses pilares, tá? E o núcleo do prato? O núcleo do prato eu sou adepto de uma que hoje em dia também já existe uma unanimidade, né? Plant-based diet, uma dieta baseada em plantas. Eu não prego veganismo, nem sou vegetariano, nem vegano, mas eu prego de 80% da sua alimentação ser baseada em plantas, né? Que isso quer dizer? Eu como carne vermelha assim uma vez por semana, como peixe uma vez por semana, mas a grande maioria da minha alimentação é baseada em plantas, legumes, frutas. Bom, agora vamos para o último slide. Nosso tempo também está chegando ao fim. Vamos lá. Círculo da vida. Isso é bem interessante quando eu vou fazer uma vivência com um cliente meu, né? Eu entrego esse gráfico no começo do nosso trabalho. A gente divide a vida em 12 aspectos aí. 12 áreas. 12 áreas, né, cara? Teoricamente, se você tiver com essas 12 áreas cuidadas, você tem saúde. Não tem como ser diferente, tá? Então, o que é? É o campo do prazer, o campo da espiritualidade, o campo da criatividade, as suas finanças. Você tem que ter uma vida financeira equilibrada, senão você também não tem saúde, nem física nem mental, tá? Carreira, aquela história do propósito, educação que a gente falou antes aí, saúde, né? Você tem que ter saúde, atividade física, uma dica muito importante, home cooking, né? Cozinhar em casa, tá, gente? Isso cada vez os especialistas falam mais isso. Cozinhar em casa é game changer, né? Primeiro porque você economiza uma fortuna, segundo porque você come muito melhor, tá, gente? Então fica aí minha dica, cozinhar mais. Home environment, o ambiente da sua casa, não ter um ambiente tóxico dentro da sua casa. Tentar ter relações harmoniosas dentro da família, né? Depois tem o quadro de relacionamento fundamental, né? A solidão mata, tá? Hoje em dia está se estudando muito, eu falo muito no meu trabalho. Ligue para as pessoas, se comunique, não fiquem só. Em países de cultura anglo-saxão, que são países mais frios, né, emocionalmente, 46% das pessoas com mais de 60 anos se sentem muito sós e a solidão mata, tá? Tanto que a maior castigo que tem numa prisão é te botarem dentro da solitária, tá? Então vamos se comunicar mais. Vida social
E como eu voltei a falar ali, prazer. Tem que ter prazer na vida também. Rogério, nosso tempo está chegando ao fim. Esse slide dá um episódio de podcast. É muito bacana isso. Esse slide, se a gente fosse aprofundar, ele dá um episódio inteiro. Eu queria falar agora, para a gente finalizar, sobre o teu livro. Tá? Aqui está o livro do Rogério. Primeiro, aonde está sendo vendido? A gente encontra isso na Amazon, tá? Tem a versão física e a versão Kindle. Tá. Agora, me diz o seguinte. O que a pessoa vai encontrar dentro desse livro? Esse livro, a primeira metade, eu falo justamente sobre a quarta revolução industrial, o que está acontecendo nesse momento em termos de tecnologia, para onde a gente está caminhando. E a segunda metade são dicas, né? Eu sou um coach de mudança de hábitos, né? A saúde é mudança de hábito. E eu dou várias dicas de alimentação, dicas de meditação. Por exemplo, uma dica aqui. Você ficar meia hora em contato com a natureza por dia, você baixa o seu hormônio do estresse, o cortisol, né? Então, assim, são dicas simples, dicas baratas, porque a gente entende que as pessoas também têm dificuldades financeiras, tá? Dicas que dá pra gente ir botando no nosso cotidiano. Bom, então eu quero um autógrafo após o nosso episódio. Recomendo a leitura. E, Rogério, muito obrigado. Bacana, muito bacana poder compartilhar isso com vocês. Tá, antes gente? de terminar, tem uma coisa nova que eu estou fazendo aqui. Rogério, é o seguinte. Agora, todo episódio, eu vou fazer uma pergunta e cada um que vem aqui participar vai ter sua resposta, que é a sua forma de enxergar o mundo e sua verdade. Então, vamos lá. O nosso programa chama O Poder. Resume para você, de forma breve, tá? O que é o poder? Cara, o poder, eu acho que neste momento do mundo, o grande poder é você estar com saúde, em paz e de bem com você mesmo. Sim. Eu acho que é isso, cara. Esse é o poder, né? Esse é o poder. Muito obrigado de novo. Um grande abraço. Gente, a gente fica por aqui. Acho que esse conteúdo foi muito importante. O tema desse livro, aceleração tecnológica, e o que fazer para conviver bem com isso e melhorar a nossa qualidade de vida. Se vocês quiserem deixar comentários aqui sobre o tema, o Rogério vai responder também. E até o próximo episódio. Um abraço.